Graça e paz, você está no Café com Palavra. Eu sou o pastor Igor Marçal e nós estamos numa série sobre adoração. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o objetivo da adoração, o propósito da adoração. Então, se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ative as notificações e receba aí conteúdo para edificar a sua vida espiritual. E vamos lá então, comigo aqui, Pastor Zait e o Davi, que está somando com a gente aqui. Davi, que é um dos ministros do Ministério Hadash de Adoração, membro da Casa de Adoração Profética, está com a gente aqui somando na unidade aqui, conversando sobre adoração, né? E o papo tá rendendo, tá bom, tá top. É um prazer estar aqui e realmente a gente acabou muito bem, né? Quem não acompanhou pode acompanhar o vídeo anterior, né? Que para dar sequência a esse papo né, a respeito da adoração. E já nesse vídeo a gente vai ver o propósito da adoração. A gente acabou falando que, né, por que se perdeu, como retornar. Então eu creio que para retornar, para encontrar esse propósito, eu tenho que estar com o olhar, né, fixo em Cristo. Né, a gente falou que secularizou, que entrou talvez na fase apenas da alma, né? Então a gente sabe que a música, a gente não vai nem abranger, mas ela pode transpassar essa barreira da alma, pode ir no espírito, né? Então talvez se ficar só no sentimentinho, só na musiquinha por dar oferta, não, né? Eu tenho que voltar com essa conexão em Cristo, né? Que veio de Cristo e voltar para Cristo. Então já começa aí colocando a nossa visão, né, a nossa esperança. A gente já tem vivido os últimos tempos, a gente sabe, não adianta correr. Esse vírusinho, isso que aconteceu aí foi só para a gente examinar. Será que onde eu estou? Ah, caramba, é verdade, deixa eu me endireitar aqui, que senão, né? Então, assim, não tem como a gente continuar, né, fazendo da nossa vida o que a gente quer. A gente tem que buscar a essência, a gente tem que voltar. Se eu estou errado, eu tenho que consertar. Eu tenho que entender o propósito e voltar para Cristo. Daí vai começar uma vida de conhecimento, de entrega cada vez maior. Verdade. Quero trazer um texto aqui para a gente poder também trabalhar em cima dele. Na verdade, dois. O primeiro é Atos 15. Atos 15, do verso 14 ao 18. Diz assim, Atos 15, versos 14 a 18. Simão relatou como primeiramente Deus visitou os gentios para tomar deles um povo para o seu nome. E com isto concordaram as palavras dos profetas, como está escrito: depois disto voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi que está caído. Levantá-lo-ei das suas ruínas e tornarei a edificá-lo, para que o restante dos homens busque ao Senhor, e todos os gentios, sobre os quais o meu nome é invocado, diz o Senhor, que faz todas estas coisas, conhecidas são a Deus, desde o princípio do mundo, todas as suas obras. Então, nos vídeos anteriores da nossa série, nós falamos sobre a maneira com que Davi edificou o tabernáculo, né? A forma com que ele fez aquilo, enfim, todo esse ambiente. Depois nós falamos sobre a razão do porquê a gente pode ver o tabernáculo sendo de alguma forma caindo. E aqui a palavra vem nos trazer o apontamento de uma reconstrução, não é? Então, qual a razão, qual é o motivo dessa reconstrução, da necessidade dessa restauração desse tabernáculo, da necessidade de nós termos verdadeiramente o propósito da adoração sendo restaurado? Aqui a palavra é muito fatídica. Lucas esclarece para nós aqui esse relato que ocorreu ali, onde o motivo é muito simples: para que o restante dos homens busque o Senhor, e todos os gentios sobre os quais o meu nome é invocado. Esse é o papel da adoração profética: invocar o Senhor e fazer do nosso clamor de adoração aquele que, nós já até falamos disso anteriormente, a oração que Jesus ensinou aos seus discípulos: venha o teu reino,
seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. Então, o propósito que Deus seja adorado, que o Senhor seja adorado. E aqui, por que Deus deseja ser adorado? Será que ele tem carência de identidade? Ele precisa ser afirmado o tempo inteiro? Não. E aí vem o segundo texto para a gente começar a discussão. Apocalipse capítulo 4, versos 1 a 11. Diz assim, João falando: depois dessas coisas, olhei e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz que como de trombeta ouvira falar comigo, disse: sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois dessas devem acontecer. Logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. E o que estava sentado era na aparência semelhante à pedra jaspe e sardônica, e o arco celeste estava ao redor do trono, e parecia semelhante à esmeralda. E ao redor do trono haviam 24 tronos. Vi assentados sobre os tronos 24 anciãos, vestidos de vestes brancas, e tinham sobre suas cabeças coroas de ouro. E do trono saíam relâmpagos e trovões e vozes, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são 7 Espíritos de Deus. Agora preste bem atenção nessa parte. E havia diante do trono um como mar de vidro, semelhante ao cristal, e no meio do trono e ao redor do trono 4 animais cheios de olhos por diante e por detrás. E o primeiro animal era semelhante a um leão, e o segundo animal semelhante a um bezerro, e tinha o terceiro animal rosto como de homem, e o quarto animal era semelhante a uma águia voando. E os 4 animais tinham cada um 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos, e não descansam, nem de noite, nem de dia, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era e que é e que há de vir. E quando os animais davam glória e honra e ações de graça ao que estava sentado sobre o trono, ao que vive para todo sempre, os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava sentado sobre o trono e o adoravam. Adoravam o que vive para todo sempre, e lançavam suas coroas diante do trono, dizendo: digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas, por tua vontade são e foram criadas. Olha só que interessante aqui. Aqui nós vemos um cenário, sabe? Um cenário extraordinário, né? Um cenário alucinante, né? Primeira coisa ali que João vê quando chega no céu é a imagem do trono de Deus e a sua glória, né? Isso aqui é algo, né, tremendo, sobrenatural. Só que aqui a gente vê inúmeros apontamentos sobre o propósito da adoração, o sentido da adoração. E a gente vê alguns traços aqui do que Davi percebeu lá atrás e edificou, mesmo ainda com pouca substância talvez, porque ainda não tinha ali o Espírito Santo da maneira com que ele está agora na nossa dispensação, mas Davi percebeu, e por isso a adoração, ele copiou, ele fez o que ele viu, o que ele percebeu, ele fez aqui. Então é isso que é o objetivo da adoração. Então eu vou falar aqui 7 pontos que eu vejo desse princípio para a gente discutir. Primeiro princípio aqui, que eu adoto, que eu percebo, do propósito da adoração. Princípio 1 da adoração: eu me torno semelhante ao que eu adoro. Segundo princípio da adoração: eu atraio aquilo que eu adoro, né? Terceiro princípio da adoração: os atributos de Deus, quando adorados, eles se manifestam em glória, né? No ambiente da adoração. Então os atributos de Deus, quando adorados, porque quando nós adoramos, a gente vê no próprio processo da adoração aqui dos 4 seres viventes, dos 24 anciãos, que a sua adoração ela está sempre voltada a evidenciar, a louvar, enfim, exaltar algum atributo de Deus.
a sua santidade, o seu poder, a sua glória, a sua, enfim, a sua capacidade criativa. Então, a adoração ela sempre envolve, não é, o enaltecimento de algum elemento, alguma característica, algum atributo de Deus. Então, os atributos de Deus, quando adorados, eles se manifestam em glória no ambiente da adoração. Então, ele é atraído, porque Deus ele não vem com toda a sua glória, porque se viesse a gente não suportaria. Mas aquilo que a gente está ali de alguma maneira adorando, aquela realidade ela se manifesta no lugar onde a adoração está sendo feita, ela é atraída para aquele lugar. É como um facho de luz, é como se a gente tivesse aqui o sol e no telhado tivessem furos, né? Então assim, a gente não vê o sol inteiro, mas os fachos de luz eles vêm. Então é dessa maneira que eu entendo, né? Quarto princípio, o comprometimento do ministro não é com show, mas em carregar o mesmo encargo que carregou Davi. O objetivo de adorar é atrair a Deus, é de fazer com que a glória dele venha, para que a vontade dele seja feita, não é? Quinto, não descansam, nem de dia, nem de noite, adoração 24 horas, princípio entendido e copiado por Davi. Então não é por causa do show, não é por causa da marcha para Jesus, o objetivo é manter a chama acesa constantemente, como é seja na terra como é no céu. Sexto, a adoração através de canções de louvor deve estar alinhada com o céu. Você vê que existem canções no céu, mas todas as canções que são entoadas no céu, você percebe que são canções que falam do que está acontecendo, da realidade, sabe? É a realidade cantada. E assim era também com Davi. As canções de Davi eram canções do que ele estava vivendo, era da realidade ali, era do momento, era da situação que estava acontecendo momentânea. Não era uma canção que era encomendada, ou faz uma canção para mim aí que fala do céu, que fala da glória, que fala do poder, que fala do... E o cara vai lá e faz a letra. Não, era uma experiência, era uma cicatriz, cada música era uma cicatriz, cada música era um suor, cada música era uma experiência, eram coisas nesse sentido, né? E o último, o caráter do adorador é a sua primeira expressão de louvor e adoração. Então, bom, dentro disso tudo aí, meu povo, qual é o propósito da adoração? O que vocês me dizem? Vamos somar aí nossos pensamentos nisso aí. Vamos lá. Difícil alinhar, né? Tantos pontos aí, mas eu acho que eu pude perceber. Leia só, por favor, o 4 de novo. O senhor falou... O 4 é: o comprometimento do ministro não é com show, mas em carregar o mesmo encargo que carregou Davi? Isso. Então, o show, igual o senhor colocou, na realidade que acontece, né? Da gente secularizar, né? O próprio culto. A gente perde tão fácil a essência, porque até o próprio culto perde a essência. A gente se reúne para, sei lá, porque eu quero sair de lá com a minha bênção, com o meu, para eu receber, para eu ver meu irmão, para eu cantar, escutar uma música legal e tal, para eu escutar uma palavra. Hoje pregou do jeito que eu quis, foi legal, eu gostei. Então não está nem prestando culto a Deus. Eu não estou reunindo no intuito de adorar, de entregar, mas eu estou me reunindo, no intuito de receber, de ficar. Então, assim, até essa essência do próprio culto a gente já perdemos, nós perdemos. Então, como adorador, a essência igual o senhor colocou, de Davi, né? De voltar lá atrás, do reconhecimento dos céus, que eu tenho que buscar aquilo que está no céu, não daquilo que eu penso, daquilo que eu quero fazer, muitas das vezes, né? Igual você falou dos atributos, eu tenho que atrair, porque se eu for viver por mim mesmo, eu não vou conseguir nada, eu vou ser assim, o miserável, o carnal, né? Igual a gente sabe que a nossa carne é pecado, então se eu viver segundo a carne, onde vai parar? Então, eu tenho que buscar o Espírito, eu tenho que buscar ser parecido com Ele, eu tenho que buscar fazer a vontade dele. Então, e o pior, porque entra como um ministro.
né, do altar, porque eu já não estou mais lá atrás fazendo, né, para mim mesmo. O mal vai ser só a mim mesmo, mas eu vou estar já influenciando. Então, aquilo que já não é verdade para mim, aquilo que eu, né, igual a gente falou, a verdade também, essa palavra tem que ser latente, porque está lá justamente, né, no João, os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Então, tem que ser algo né, que seja de dentro mesmo, que esteja acontecendo. Verdadeiro, então, né? Isso. Então eu não posso. Aí eu estou lá num ambiente de influenciar. Eu estou lá trazendo a mentira e influenciando pessoas a viverem mentiras, a se portarem de formas, né, se contentarem com aquele momento ali por um entretenimento. Eu saí de lá legal, pô, que canções bacanas, canções da moda, pulei, dancei, ou então chorei. Então eu vou me acostumar com aquilo ali. E a gente perde, né? Igual no livro de Provérbios está lá, a sabedoria, ele está lá na porta do seu reino, tipo, vem, entra, né? Da mesma forma a insensatez. Então, da maneira que a gente entra nesse reinado, é um reinado de insensatez, nessa vida de insensatez. A partir do momento que eu escolho, por isso que a gente falou lá atrás, da escolha, de como eu vou viver, né? Adoração, como eu vou viver. Se eu escolho viver segundo o que eu quero, eu vou entrar num reino. Vai ser muito difícil eu voltar o caminho todinho, abandonar as minhas vontades para entrar no reino da sabedoria, no reino da vida de acordo com o que Cristo quer. Então, a gente tem que observar bastante, né? Ainda mais numa posição de ministro do altar, porque ali eu estou influenciando. Então, eu não posso viver nesse plano aqui da alma, né? Não, tá legal, não. O profético tem que voltar. Tem que voltar. Porque a essência, Jesus está às portas. A gente sabe que a adoração, né, prepara o caminho. Essa vida, é isso que ele busca. Talvez até a gente esteja, né, querendo resumir mais, mas é isso que é o final. Essa entrega, é isso aí que vai voltar, né? Que vai ser restaurado. Sim, é isso, essa vida de que, não, os meus filhos, os meus adoradores estão me esperando. Então eu vou voltar e vou encontrar esses que estão me esperando. Agora, se a gente ficar disperso, no oba-oba, no alma, no legalzinho, no bacana, aí. Será que eu vou estar preparado? Será que eu vou ser a virgem, né? Com a lamparina acesa, com o óleo? Sim. Né? Será que eu estou buscando a santidade, que é importantíssimo? Lá atrás, Jesus já nos ensinou. O meu povo é separado. Ele não vive segundo o que ele vê, não. O meu povo me obedece. Então, será que Jesus vai voltar e encontrar essa igreja, esse povo? Dessa maneira, né? A gente vê essa relação também. Acho que teve um dos pontos que o senhor leu, da relação do que a gente vê, é um casamento mesmo sendo né, literalizado ali, né? Porque o adorador encontra Cristo e essa glória vai ser né, vivida ali, vai ser vivenciada. Então a gente tem perdido, tem trocado, tem vendido por muito pouco. Porque o desejo da carne, os prazeres da carne, a gente sabe, é bacana. Se quem falar que o pecado é ruim, não, para a carne é bom, pois só que é passageiro. E o fim leva à morte. Então a gente tem que pensar muito bem, refletir e se preparar, transformar. Resiliência, né? Não tem como, gente, não tem como. Se você reconhecer o que está no erro, se você continuar da mesma forma, pensando, agindo da mesma forma, não tem como alguma coisa mudar. A transformação tem que vir de dentro, né? Do reconhecimento e da ação, né? De reconhecer. Jesus já mostrou o caminho na palavra. Então, se eu viro as costas, eu não sou inocente. Sim. Não tem como. E eu, como da frente ali, vou ser cobrado. O que eu fiz da adoração? Né? O que eu fiz? Será que eu usei a adoração para o propósito correto? Eu usei para a minha fama? Eu usei porque a música é legalzinha aqui? Ou então o momento e tal? Então, tudo eu vou ser cobrado. Verdade. Pastor Zait. Você falou muito no ponto 1, né, que o adorador ele reflete o ser adorado, né? Me torno semelhante ao que eu adoro. Me torno semelhante ao que eu adoro, né? E eu acho que um dos propósitos
também principais da adoração é vincular, né, o adorador a Deus e a esse Deus como Deus Pai, né? É tornar o adorador aquele filho obediente, né? O adorador tem que ter esse anseio de que seu coração seja transformado no coração de um filho obediente que adora a um Deus que é Pai, né? Esse vínculo na adoração ele tem que estar estabelecido. Nós não estamos adorando simplesmente a um Deus, né? Mas a um Deus que é o Todo-Poderoso e que se revela e se manifesta neste mundo para nós como Pai, né? Que vem criar toda uma geração que vai estar com Ele em toda a eternidade. Então nós temos que adorar Ele dessa forma, né? Se nós não tivermos essa perspectiva, né, nós perdemos muito do que é adoração. E o exemplo maior para ser seguido é Jesus. Ele adorou ao Pai. João 8, ele vai falar que ele testemunhava do Pai, que ele obedecia ao Pai e que ele glorificava o Pai. Então, esses três aspectos também têm que estar na nossa vida como adoração, né? Testemunhar dele e obedecê-lo em tudo e glorificá-lo através de atos, atitudes, no dia a dia. Não é aquela questão de eu vou para o culto e lá eu vou entregar uma adoração. Sim. Não tem como fazer isso nessa perspectiva aqui de adorar a Deus Pai como Jesus adorou, porque ele adorava diariamente em todos os gestos, todas as atitudes, e estava dando exemplo de como a gente consegue chegar, né? Então ele é um modelo, ele estabelece ali princípios, propósitos de como alcançar esse coração do Pai através da adoração, né? E ele próprio chegou lá no templo, né, quebrando aquelas bancas todas lá, porque é uma adoração falsa, né, mecanizada, montada, como as pessoas iam ali, compravam, né, o animal, sendo que ela tinha que criar, tinha que cuidar do animal, zelar dele, até ele chegar à idade, tinha que estar perfeito, bem alimentado, sem nenhuma imperfeição, né? Mas simplesmente ele chegava lá na porta do templo, os cambistas, os vendedores já estavam com tudo pronto, ele pegava um animal e levava para dentro do templo e pronto, satisfez ali a Deus, né? Como antigamente nossos pais, para produzir o arroz, tinha que ir lá no campo plantar, né, esperar a chuva regar, para depois colher, pilar aquilo, para tirar a casca, tudo. Hoje a gente pega pronto lá um saco lá no mercado e pronto. Era a mesma coisa que os judeus estavam fazendo ali no templo, né? Já pegou tudo pronto e, opa, Deus, aqui está a sua adoração. Resolvido. E aí não é assim, tem que ter um trabalho de construção nessa adoração, nesse dia a dia. Então a nossa adoração se constrói com esse Pai, relacionamento. A gente tem que se tornar amigo de Jesus para compreender, né, entender o que ele fez e tentar reproduzir e agradar o coração do Pai. Então lá no trânsito, na hora que vem aquele cara te dando aquela cortada, né, você vai ver, pá, Deus é onipresente, Ele está em todo lugar, o Pai está aqui. Eu não vou desrespeitar, não vou, né, ser faltoso com Ele neste momento, desrespeitoso, porque eu o adoro, eu o respeito, eu me curvo diante da sua vontade, quero obedecer e fazer o que Ele quer. Não vou dar um mau exemplo, eu vou glorificar a Deus aqui agora, não vou, né, espraguejar o outro, fazer sinais obscenos, né, com a mão, né, vou respeitar a minha esposa dentro de casa, vou cuidar bem da minha família, dos meus filhos. Então, em todos esses atos aí, nós estamos adorando, glorificando a Deus, né? Refletindo aquilo que nós estamos